FITERT e os seus sindicatos filiados têm um papel importante a cumprir na construção dessa agenda de luta política pela democratização dos meios de comunicação, principalmente pela principal luta que se aproxima, que é a luta por um novo marco regulatório das comunicações. O Brasil vai passar por uma experiência que a Argentina, aqui do lado, passou muito recentemente, levou 3 anos discutindo na sociedade, mobilizando, trabalhando, lutando, para conseguir aprovar uma das leis mais progressistas sobre comunicação no mundo. Eu acho que o Brasil vai começar, no final agora de 2011, a atravessar esse trajeto também. Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Recomendo a leitura atenta da Declaração Universal. Lá no seu artigo 19, surge o que nós chamamos hoje de direito à comunicação, está expresso como direito à liberdade de opinião e de expressão, e lá está registrado que isso significa que o cidadão ele deve ter o direito de não só de procurar e receber, mas também de transmitir informações e ideias. Portanto, é uma inovação que traz a ideia de que a comunicação enquanto direito é uma via de mão dupla. O cidadão tem que ter direito ao acesso a quem produz comunicação, mas ele também quer ser produtor de conteúdo, de ideias, de cultura, etc. Está lá, portanto, desde 1948. De 84 a 86, se constituiu no Brasil a Frente Nacional de Lutas por Políticas Democráticas de Comunicação, lideradas pela Federação Nacional dos Jornalistas. Em 87 e 88, durante a Constituinte de 88, essa frente se transforma no Movimento Nacional pela Democratização da Comunicação e é responsável pela inclusão dos 5 capítulos, 220 a 224, que tem até hoje na Constituição brasileira, focadas na questão da comunicação. Em 91, vários aqui participaram dessa etapa, nós, a FITERT, a FENAGE, a FITEL, a ENECOS e várias outras entidades nacionais, criamos, então, pela primeira vez, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC. Ao longo desses últimos 20 anos, eu lembro aqui algumas lutas importantes, a regulamentação do Conselho de Comunicação Social, em 91, que depois só foi implementado em 2002, formulação de uma nova lei de informação democrática, foi feita em 92, está tramitando no Congresso Nacional até hoje, não foi aprovada. A luta pela reestruturação da TV Manchete, em 93, 94. A regulamentação da TV a cabo, começou em 92 e cuja lei foi regulamentada em 95. O apoio ao movimento, à luta das rádios livres e rádios comunitárias durante toda a década de 90. A instalação do próprio Conselho de Comunicação Social como órgão auxiliar ao Congresso Nacional. A implantação da TV digital, 2004, 2006, e finalmente a criação da IBC, 2007, 2008. O FNDC, os dados estão equivocados ali, eu estou atualizando agora, tem hoje 24 entidades nacionais e cerca de 135 entidades regionais e 13 comitês. Em 2009, em dezembro de 2009, nós conseguimos realizar a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Foi importante, foi um passo importante nessa direção, aprovamos mais de 600 propostas. Nós levamos 61 anos para conseguir arrancar dos governos, do governo e dos patrões, a primeira Conferência Nacional de Comunicação. Só para a gente ter uma ideia de como o setor corporativo, empresarial, conservador nesse país é forte. E ela produziu, ao longo dos seus 4 dias de reunião, mais de 600 propostas que foram aprovadas, a grande maioria por unanimidade. Eu lembro aqui outros movimentos, para não ficar falando só do FNDC, parece que estão puxando a sardinha para o FNDC, até porque o Nascimento tem mais propriedade para atualizar um pouco a situação do FNDC hoje, mas que existem outros movimentos, outros fóruns que interagem também com essa luta. Estou dando alguns exemplos aí, o Coletivo Intervoz, que está espalhado pelo Brasil inteiro, a Campanha Nacional contra a Baixaria na televisão, o Fórum Mídia Livre, a campanha pela Conferência Nacional de Comunicação, que aconteceu, como eu disse, em 2008, 2009, o grupo dos blogueiros progressistas, que tem feito eventos no Brasil inteiro, a campanha Banda Larga é um Direito Seu. Exatamente, estamos se reunindo o tempo todo. Podemos passar para a próxima. A grande luta hoje, são várias lutas. Quando você fala em democratização da comunicação, são várias vertentes de lutas que se combinam e se complementam. Mas eu ousaria puxar uma delas e colocar como carro-chefe nesse momento, porque ela será
queiramos ou não, a nossa principal agenda política nos próximos meses e eu acredito que anos. Trata-se do marco regulatório. Algumas razões de por que nós precisamos de um marco regulatório novo. Primeiro, a legislação brasileira de comunicação é muito defasada, desatualizada, atrasada. Só para dar um exemplo, estou dando alguns aí, o Código Brasileiro de Telecomunicações é de 62. 63 regulamenta o Código Brasileiro de Telecomunicações com o nome de Código Nacional de Radiodifusão. A atual legislação, ela não prevê os avanços que aconteceram na área de tecnologia da informação e comunicação, a internet, o celular, a convergência de mídia, a TV digital, nada disso está previsto na lei. Segunda razão, a legislação brasileira de comunicação, ela é absurdamente fragmentada. Pode avançar aí no... legislação brasileira de comunicação é fragmentada. Você tem o Código Brasileiro de... o Código Brasileiro de Radiodifusão, a lei que regulamenta o Conselho de Comunicação Social, que é de 91, a lei da TV a cabo, que é de 95, a lei que criou a Anatel, de 96, a Lei Geral das Telecomunicações, de 97, a lei da Radiodifusão Comunitária, que é uma porcaria, mas existe, de 98, a lei que criou o FUST, de 98-2000, a PEC que abriu o capital estrangeiro para participação nessa área, a lei da TV digital, 2006, classificação indicativa 2007, a lei que criou a EBC em 2008. Vejam o conjunto de... E uma lei não conversa com a outra, uma lei não é coerente com a outra. Então, elas não conformam um marco regulatório que seja coerente entre si. Uma terceira razão, a legislação brasileira na área de comunicação, ela é incompleta. Pode avançar aí, né? Já avançou? Ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque... nos artigos 220 a 224 da Constituição Brasileira, vocês podem perceber que há pedaços que estão regulamentados e pedaços que não estão regulamentados. Então, por exemplo, no artigo 220, que fala da liberdade de manifestação do pensamento, você tem um inciso 1 que está regulamentado e o inciso 2, que é o que vai regulamentar por que programas de rádio e televisão que contrariam princípios constitucionais são proibidos. Isso até hoje não está regulamentado, né? Não estando regulamentado, os empresários da área de comunicação fazem o que querem e colocam na televisão e no rádio o que eles acham que é bom, né? E colocam violência ao meio-dia, colocam mulher pelada à 13h, colocam o que eles querem, porque não tem nada que regulamente o conteúdo de rádio e televisão. Artigo 221, o inciso 1, que fala nas finalidades educativas, artísticas e culturais da comunicação, não está regulamentado. O inciso 2, que tem que promover a cultura nacional e regional, não está regulamentado. O inciso 3, que garante a regionalização da produção cultural e jornalística, né, cota de produção regional, para evitar que o cara lá do Piauí fique recebendo notícias sobre o trânsito de Brasília, que não tem nada a ver com a realidade dele, né, também não está regulamentado. Aí você vê rádios que entram em cadeia por satélite, e todo mundo recebe o mesmo conteúdo, e aquele rádio que era companhia da cidadania, do cidadão, da localidade, ele está começando a deixar de existir. Inciso 4, a questão do respeito aos valores éticos e sociais da pessoa não está regulamentado. Pode ir mais à frente, artigo 222, a questão, essa eles regulamentaram, que é a questão do capital estrangeiro, interessava a eles regulamentaram. Artigo 223, que é a questão da política de outorgas, proibição do monopólio, do oligopólio e a complementariedade do sistema público, privado e estatal. Não está regulamentado até hoje. Artigo 224, que é o Conselho de Comunicação Social, foi regulamentado em 1991, eu participei dessa luta junto com Chico Pereira, Daniel Hertz e outros, Beth Costa e outros companheiros da FENAGE, e ele só foi implementado em 2002, não é isso, Chico? Funcionou durante 4 anos, de 2002 a 2006, e está parado há 5 anos no Congresso, ninguém consegue botá-lo para funcionar. Ou seja, conclusão, interessa essa política de não regulamentação, que eu chamo de faroeste, né? Quer dizer, não ter lei favorece a quem? Favorece aos poderosos, porque significa que eles podem continuar fazendo o que eles acham que é o melhor. Quanto menos regulamentação, mais poder para o mercado. Portanto, os donos das rádios, televisões, donos de jornais e revistas, donos dos meios de comunicação, fazem o que querem com a comunicação. Podemos avançar. A luta no Congresso Nacional é difícil, ela é muito demorada. Existem hoje mais de 192
projetos de lei sobre comunicação tramitando. O lobby dos empresários é muito, muito forte no Legislativo e no Executivo, não se enganem, eu acabei de conversar com o companheiro Gerardo, da Argentina, lembrando a ele estava me fazendo perguntas sobre o nosso governo e tal. O nosso governo é um governo de composição, é um governo de aliança, é um governo onde se faz concessões, né? E muitas, diga-se de passagem, onde tem que se carregar figuras como José Sarney, Collor, etc. e tal. Portanto, nada como uma frase lapidar dita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele dizia: é muito bacana ter um operário metalúrgico na presidência da República, mas mais bacana ainda é quando a sociedade se organiza, pressiona e conquista os seus direitos. Se vocês acharem que porque me elegeram está tudo resolvido porque eu estou lá, estão muito enganados. E foi uma lição de muita sabedoria. Portanto, é papel da sociedade civil se organizar e arrancar os seus direitos diante do Poder Executivo, seja ele qual for a sua composição. Os projetos de lei levam anos, não são votados nem aprovados. Dou o exemplo aí do projeto de lei da deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, que fala sobre regionalização, que está desde 91 no Congresso Nacional, portanto, completou esse ano 20 anos de tramitação e não conseguiu ainda chegar à sua aprovação. Dei um outro exemplo de um projeto que foi até relativamente curto, mas foi difícil, que foi o projeto do Jorge Bittar sobre TV por assinatura. Começou em 2008, só agora, finalzinho de 2011, é que foi aprovado. Ou seja, quando há interesse por parte dos empresários, eles aprovam. Privatização das teles, política de satélites, abertura para capital estrangeiro e tal. Quando não há interesse, eles sentam em cima dos projetos, nada anda. Conclusão: o novo marco regulatório é fundamental. Ele vai permitir modernizar, unificar e complementar a nossa legislação sobre a área de comunicação. Agora, para que isso aconteça, é fundamental que a sociedade civil organizada pressione para conquistar esses avanços. Então, eu defendo já há algum tempo que o centro da nossa ação política nos próximos meses, eu corro o risco de dizer nos próximos anos, eu prevejo que o Brasil levará 2 a 3 anos para aprovar esse novo marco regulatório das comunicações, deve ser essa discussão dessa lei geral do marco regulatório. Lembro que a conjuntura atual, embora seja melhor do que 20 anos atrás, porque finalmente o tema da comunicação veio para a agenda política do governo, da sociedade e tal, não é uma conjuntura fácil. Setores poderosos, conservadores, a mídia privada toda é contra, né? Setores políticos majoritários no Congresso Nacional, setores de centro e de direita, inclusive da base de sustentação do governo da presidente Lima, são contrários à regulamentação. Portanto, não esperemos facilidades na aprovação. O governo, aparentemente, é favorável, né? Nascimento esteve, depois vai poder falar um pouco mais propriedade que eu, semana passada, ou semana retrasada, dia 18, esteve com o ministro Paulo Bernardo, ministro das Comunicações, e o ministro se comprometeu a, dentro de um mês, no máximo até o final do ano, tornar público o projeto de lei, a opinião do governo sobre esse assunto, o projeto de lei que vai via a consulta pública, o debate público e tal. Mas a sensação que você tem é que o governo ainda vacila entre vir para o debate e ceder à pressão dos grandes conglomerados da mídia privada, né? Portanto, não será fácil. Do nosso lado, eu percebo que o nosso movimento está mais amplo, está mais maduro, ele está mais organizado, mas ele continua tendo muitas debilidades e insuficiências. E o que mais me preocupa, esse tema não faz parte da agenda política do cidadão comum, da população comum. Qual é o estado da arte que está essa discussão? O FNDC e demais entidades apresentaram a sua plataforma, agora no dia 18 de outubro, Dia Internacional de Democratização da Comunicação. Isso foi um acúmulo desses 25 anos de luta, mais as propostas da Confecom, mais o Seminário Nacional, que alguns de vocês estiveram em 20 e 21 de maio no Rio de Janeiro, no Clube de Engenharia. De lá nós tiramos uma comissão de sistematização, da qual eu fiz parte, de 8 entidades. Colocamos no ar uma consulta pública até o dia 7, recebemos mais de 200 emendas e tal, e apresentamos, então, o resultado final está no site www.comunicacãodemocratica.org.br. E esse documento foi entregue ao ministro Paulo Bernardo agora no dia 18. Quais são os próximos passos que eu acho que estão colocados aí? Nós precisamos, todos nós, e vocês são um pedaço desse movimento, mas um pedaço importante, divulgar, agregar apoios a essa luta, popularizar essa luta, capacitar quadros, mobilizar a sociedade, né? Dou exemplo, certamente o companheiro Gerardo, a Argentina vai falar isso melhor do que eu, a Argentina levou 3 anos nas ruas, com luta de massa, com milhões de pessoas nas ruas,
com o apoio da presidente Cristina Kirchner, para conseguir aprovar uma das leis mais modernas e mais avançadas da área de comunicação. Foi muita porrada, muita divergência e tal, mas finalmente eles conseguiram. Eu vou terminar rapidamente aqui lembrando outras lutas da democratização da comunicação. Chegamos lá? Campanha Banda Larga é um Direito Seu, né? E a campanha para reativar o Fórum Brasil Conectado, que tem a ver com a questão da banda larga. A luta pela democratização na internet no Brasil. Foi apresentado no Congresso Nacional o Marco Civil da Internet no Brasil, para evitar o AI-5 do senador Azeredo, lá de Minas Gerais, que queria uma política quase que policial com relação à utilização da internet. A velha, antiga e gloriosa luta das rádios e TVs comunitárias. A necessidade de construir conselhos de comunicação. A Bahia acabou de aprovar o seu conselho, o Rio Grande do Sul está prestes a aprovar o seu conselho, estamos no Rio, lá na luta pela discussão na Assembleia Legislativa de um conselho, etc. Estamos querendo reativar o velho Conselho de Comunicação Social, mesmo sabendo que ele é insuficiente, mas é importante que ele exista e tal. O fortalecimento da comunicação pública, da EBC e das demais empresas públicas. A implantação do rádio digital no Brasil, democratizar não só o debate, mas também a decisão sobre a escolha de padrão do rádio digital. A regulamentação da publicidade, até a proibição para publicidade para crianças e adolescentes que estão sendo massacrados pela nossa televisão e as nossas rádios. A criança, desde 1 ano de idade, 2 anos de idade, ela, antes de se transformar num cidadão, ela se transforma num consumidor. Ela quer comprar a sandália Melicinha, ela quer comprar o vestidinho não sei o quê, da Xuxa, a bonequinha não sei o quê. É absolutamente absurdo o que acontece no nosso país. A política de concessões e as mudanças que existem no âmbito da CCTCI no Congresso Nacional. A campanha Quem Financia a Baixaria é contra a Cidadania. Quais são as tarefas para a Federação dos Radialistas? Estar presente nos espaços organizados do movimento, não só no FNDC, mas também nos locais, ajudar a criar os comitês, as frentes locais pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão, participar ativamente das atividades, das campanhas, dos eventos, popularizar, levar essa discussão para a categoria, né? Fazer artigos, fazer vídeos, fazer spots de áudio e tal, trabalhar essa consciência, essa conscientização com a categoria, fazer seminários, oficinas, debates, jornais, etc. E, principalmente, capacitar os quadros da federação para que a intervenção da federação, da FITERT, a participação da FITERT nessa luta se dê de maneira mais qualificada, né? Porque essa é uma luta que exige muita mobilização, e eu acredito que nisso vocês, né, têm uma longa história de luta, né, capacidade de mobilizar, de fazer assembleia e tal. Isso é do métier do sindicalismo, da luta sindical, mas é uma luta que vai precisar de muita negociação e muita formulação. Nós sempre usamos, do lado do movimento social, a terminologia controle público, sempre usamos. Eu não me arrependo, eu acho que ela tem história, né, em todos os países do mundo se usa isso e tal. Aqui no Brasil tem essa história que o Miguel contou, né? A área privada se apropriou da bandeira da liberdade de expressão e vive dizendo que quem quer fazer controle público quer fazer censura. E nós ficamos na defensiva sem saber o que responder. Bom, eu acho que nós devemos retomar a bandeira da liberdade de expressão, né? Claramente, tirar da mão do empresariado a luta da bandeira de expressão, dizer para todo mundo, para a sociedade, que quem realmente quer a liberdade de expressão somos nós, é a sociedade civil não empresarial organizada, né? Agora, acho também que a gente precisa avançar, amadurecer e fazer concessões em algumas áreas. Então, por exemplo, para que ficar repetindo a terminologia controle social, se a gente sabe que isso dá urticária do lado de lá? Eu gosto mais da terminologia que o Miguel usou aqui na frente, que é da participação popular. Eu acho que é mais fácil você conseguir o apoio da sociedade quando você fala que o novo marco regulatório vai propiciar várias ferramentas, vários mecanismos de uma maior participação do cidadão na execução, formulação e aplicação de políticas públicas de comunicação. Se a gente ficar insistindo na terminologia, uma palavra censura, né? Eu não tenho medo desse debate, porque eu acho que se você fizer o debate na sua profundidade, censura existe em vários lugares. Você sabe que diz que você não pode, se você fizer, você vai para o Código Penal, vai responder a processo e vai em cana, né? Então, a nossa liberdade não é tão ampla assim, ela é cerceada por uma série de legislações. Mas acho que, sob o ponto de vista do debate político, é correto
a gente começar a recuar em determinadas coisas para poder ganhar aquilo que é o essencial. Então eu acho que a nossa luta hoje, para sair dessa discussão da censura ou não censura, é defender que cada vez mais nós queremos ampliar, nós queremos ouvir outras vozes, nós queremos que o Brasil verdadeiro e real apareça na televisão, no rádio, nos jornais, etc. Para que o Brasil real apareça, e o Brasil real tem muita diversidade, né? Para ampliar essa liberdade de expressão, é preciso ter várias formas de participação popular, né? Eu falei aqui em algumas ouvidorias, conselhos, audiências públicas, consultas públicas, então tem outras, né? No mundo inteiro se pratica essas ferramentas, mas acho que a gente deve aperfeiçoar, discutir e aprofundar isso. Acho também que o Miguel está correto quando ele lembra que está aí no elenco de lutas que eu coloquei importante, a questão da política de concessões, né? Nós temos deixado isso de lado, isso tem ficado como um aspecto mais secundarizado, né? Ele deu exemplo de 2 concessões recentes, mas se nós pegarmos de 10 anos para cá, a quantidade de renovações de outorgas que aconteceu nas nossas caras, nas nossas barbas, e a gente reclama nas nossas assembleias, nos nossos congressos, nos nossos sindicatos e tal, mas a gente não consegue se mobilizar para ir para o Congresso Nacional, para fazer uma mobilização de massa, de pressão e tal. Então eu acho que ele está correto, eu acho que ele precisa trabalhar melhor isso. Eu fecho a minha falação lembrando que o nosso desafio, e aí não como radialistas, mas como cidadãos brasileiros, é conseguir ganhar corações e mentes da população brasileira, tentando espalhar a ideia de que a comunicação é um item da cesta básica de cidadania tão importante quanto trabalho, terra e liberdade. Obrigado.